Os sonhos são uma parte integrante e fundamental de nossas vidas. Eles carregam mensagens ocultas sobre nosso inconsciente, revelando desejos e estados de espírito atuais. Afinal, o que são os sonhos? Por que sonhamos? Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, os sonhos são um estado fisiológico e psicologicamente consciente que ocorre durante o sono e que se caracteriza frequentemente por um rico conjunto de experiências sensoriais, motoras e emocionais do organismo. Em outras palavras, são experiências mentais e sensoriais que temos durante certos períodos do sono. Já a segunda resposta é um tanto mais complicada, mas ao longo do vídeo eu vou explicar tudo para você, ok? No entanto, nem sempre os sonhos são prazerosos, pois nós humanos e, segundo alguns estudos, até mesmo algumas espécies de animais, às vezes somos presenteados com sonhos nada agradáveis. Muito pelo contrário. São os pesadelos, que não raramente nos acordam e nos fazem perder uma boa parte da noite. Agora, por que somos assombrados por sonhos ruins? Há pessoas, inclusive, que têm pesadelos recorrentes, ou seja, que voltam a atormentá-las noite após noite, até mesmo com um personagem único, algo como um Fred Krueger da vida real. Ou do pesadelo da vida real, como achar melhor. Temos muito o que falar a respeito de sonhos hoje. Então fique bem acordado, tá ok? Para entender melhor os seus sonhos. Os sonhos carregam mensagens ocultas sobre nosso inconsciente, revelando desejos e estados de espírito atuais. Em média, passamos 1/3 de nossas vidas dormindo. Curiosamente, não é durante todo o sono que sonhamos. Estudos há muito feitos apontam que os sonhos ocorrem em uma fase do sono chamada REM, que é a sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. Eles também ocorrem em outras fases do sono, contudo com menor frequência. A fase REM ocorre aproximadamente 90 minutos após o início do sono e dura cerca de 10 minutos. Durante essa fase, os olhos se movem rapidamente. O cérebro está altamente ativo. Os batimentos cardíacos aumentam e os sonhos vívidos ocorrem. De acordo com alguns cálculos, um indivíduo normal pode acumular uma média de 4.260 horas de sonhos. Veja bem, não de sono, mas de sonhos, durante uma vida de 70 anos. Isso se ele sonhar todos os dias desde que nasceu. Veja o quanto sonhar é raro. Claro que na prática isso não é bem assim, mesmo porque o cálculo foi feito sobre a hipótese da pessoa sonhar durante 10 minutos por noite, o que é extremamente difícil de calcular. Mas, de qualquer forma, as médias foram obtidas por meio de experiências com pessoas reais e não por dedução. Os sonhos, em boa parte, adquirem características intrigantes da realidade, mas geralmente a distorcem, colocando-nos protagonistas de nossa própria história, em situações que mexem não só com nossas emoções durante o sono, como também com todos os nossos sentidos, desde o tato até o olfato. Raramente nos damos conta de que estamos sonhando. Assim, acreditamos que tudo aquilo que estamos vivendo é real. Às vezes, até estranhamos mudanças repentinas de cenários e personagens em nossas viagens noturnas, e mesmo assim, é difícil concluirmos que tudo não passa de um sonho até acordarmos por algum motivo. Agora, por que sonhamos? O que define os sonhos? O que acontece que pode me proporcionar um sonho bonito e tranquilo ou um pesadelo horrível? Segundo Freud, o pai da psicanálise, os sonhos são condensações simbólicas de impulsos conflituosos que são rejeitados pelo despertar da consciência para evitar angústia emocional, ou seja, os sonhos eram uma forma de processar desejos e impulsos inconscientes. Durante o sono, a mente condensa esses impulsos em símbolos, que por sua vez podem representar desejos reprimidos, medos ou conflitos internos. Por exemplo, a pessoa pode ter sonhos eróticos e se sentir confortável enquanto sonha. Já no cotidiano, durante um tempo em que está acordada, a mesma pessoa nem toca no assunto, devido à timidez ou à sua forma de educação ou a algum outro motivo. Em seus estudos a respeito, e quanto a causa e efeito, Freud acreditava que os sonhos eram imagens de experiências recentes ou passadas.
O cérebro combina essas memórias de maneira criativa, muitas vezes priorizando as mais emocionalmente carregadas. Os sonhos também podem refletir algum estresse pós-traumático, resultante de um acidente, por exemplo. Numa situação de um pós-acidente, dependendo da pessoa e da gravidade, pode ser que ela tenha sonhos periódicos com a ocorrência, criando situações que ela preferiria que tivesse acontecido e que todos se salvaram, como também situações em que nada sobrou para contar a história. Ou pode ser que ela nunca venha sonhar com o que aconteceu, pois tenta inconscientemente se esquecer da ocorrência. Situações corriqueiras são as que mais tendem a se transformar em sonhos. Você passa o dia em um shopping center e à noite, durante o seu sono tranquilizador, você poderá retornar ao mesmo shopping, que provavelmente estará com outro visual. Experimentar e pegar aquela roupa que te deixou tão interessado ou interessada e sair sem pagar, porque o gerente da loja gostou de você. Calma, isso é apenas um sonho. Não pense que você irá a um shopping center e sairá de lá com um presente só porque o vendedor foi com seu jeito. Sem chances, ok? Há também os sonhos mais sem sentido que não raras vezes nós experimentamos, como, por exemplo, voar. Sonhar que estamos voando por conta própria é um dos sonhos mais comuns e intrigantes que experimentamos. Para Freud, esse tipo de sonho significava o desejo inerte da pessoa em voltar para o útero. Na verdade, para um estado seguro e confortável, que é onde flutuamos dentro da barriga de nossa mãe. Ao mesmo tempo, essa interpretação sugere que o sonhador pode estar passando por uma fase de insegurança, buscando proteção e acolhimento. Mas, como explicar o que muitos dizem quando sonham estar voando? Que experimentam a sensação de medo ao atingir uma certa altura e desesperadamente querem retornar para o chão. Tudo bem, não há uma explicação única para essa sensação. Mas como os sonhos estão atrelados à nossa realidade de alguma forma, não é errado dizer que um dos motivos é o medo de estarmos nos distanciando de nossa zona de conforto, de nossas raízes, de nossa própria vida. Ao mesmo tempo que voar pode representar o desejo de liberdade da pessoa, como também a vontade de superar obstáculos, por outro lado, a vontade de retornar ao chão reflete a necessidade de segurança e estabilidade. Voar alto nos sonhos pode ser uma metáfora para explorar territórios desconhecidos. Mas o medo de altura pode surgir da incerteza sobre o que está além daquela altura. O desejo de voltar ao chão pode ser uma busca por familiaridade e terreno conhecido. Podemos imaginar um empresário prestes a realizar um grande e arriscado negócio tendo um sonho como este. Se ele der atenção ao que sonhou e se no sonho ele retornou ao chão, provavelmente ele não fechará o negócio. Não porque isso é previsível, mas porque, se ele deu atenção ao sonho, é porque ele já está inseguro em relação à negociação. Outro tipo de sonho muito compartilhado é aquele em que a pessoa tenta correr, mas parece que está sobre uma esteira e não consegue sair do lugar. Como os sonhos são uma maneira que seu cérebro encontra para processar emoções e experiências cotidianas em uma só sessão mental e que ocorre durante o seu sono, é muito provável que sonhar que não sai do lugar enquanto está correndo tem muito a ver com o seu cotidiano. Você provavelmente tem um problema nas mãos a ser resolvido com certa urgência e nada que você fez até agora deu certo. Ou antes mesmo que você tente resolver, há algo que está te deixando inseguro e seu subconsciente está dizendo que não será possível ou nada fácil resolver o que você não esteja preparado. Quem sabe seja isso, não é não? Experiências emocionais, sejam elas com a pessoa amada ou mesmo com alguém desconhecido na rua, podem se transformar em sonhos e dentro deles tudo pode acontecer e de forma simbólica. Se for uma boa experiência, talvez você nem sonhe com isso, uma vez que não te marcou profundamente. Mas se foi uma discussão que mexe muito com as emoções de todo mundo, sua noite poderá ser recheada de pesadelos. E nesse caso, as imagens e os sons experimentados podem vir de diversas formas, caras e caretas. Os pesadelos são fenômenos que ocorrem durante a fase REM. Aqui no Brasil, a gente chama de sono REM. Afinal, também são sonhos. E são caracterizados por experiências perturbadoras, assustadoras ou angustiantes. Eles são distintos dos sonhos comuns por sua intensidade emocional negativa e pela capacidade de acordar um indivíduo em um estado de ansiedade ou medo.
Existem várias teorias sobre por que os pesadelos ocorrem e quais são suas causas. Uma das explicações mais aceitas é que os pesadelos são manifestações de ansiedades, medos e preocupações de cada pessoa. Eles podem estar relacionados a eventos recentes estressantes, traumas passados não resolvidos, conflitos emocionais ou até mesmo preocupações futuras. Por exemplo, alguém que tenha vivido um evento traumático, como um acidente de carro, pode ter pesadelos recorrentes relacionados a esse evento, como eu mencionei agora há pouco. Da mesma forma, preocupações sobre o futuro, como medo de fracasso ou de perda, podem se manifestar como pesadelos. Além disso, os pesadelos também podem ser desencadeados por fatores externos, como estresse crônico, ansiedade, uso de certos medicamentos, distúrbios do sono, febre, consumo de álcool ou drogas, entre outros. Alterações hormonais, como aquelas que ocorrem durante a gravidez ou a menopausa, também podem desempenhar um papel na ocorrência de pesadelos. O conteúdo dos pesadelos, ou seja, as cenas que se passarão, pode variar amplamente de pessoa para pessoa. Alguns pesadelos podem ser baseados em experiências reais, enquanto outros podem envolver situações surrealistas ou fantásticas. Comuns são os pesadelos de perseguição, queda, ser incapaz de se mover ou falar, a presença de figuras ameaçadoras ou criaturas sobrenaturais, entre outros cenários assustadores. Quanto ao maior pesadelo que alguém pode ter, isso é altamente subjetivo e varia de acordo com as experiências, medos e traumas individuais de cada pessoa. Para algumas pessoas, o maior pesadelo pode envolver a perda de entes queridos, enquanto para outras, pode ser uma situação de perigo iminente ou uma experiência de terror extremo. Em última análise, o maior pesadelo de alguém é aquele que mais profundamente toca seus medos mais íntimos e perturbadores. E por falar em pesadelos realmente perturbadores, preste bastante atenção. Você já sonhou com esse rosto? Todas essas versões são provenientes do retrato falado desta suposta pessoa e foram relatadas por milhares de pessoas diferentes. Porém, como se nota, trata-se do mesmo homem. Que homem é esse? E por que ele apareceu nos sonhos de algumas pessoas que nunca o viram na vida? Tudo começou em 2006, quando um psiquiatra pediu para que sua paciente fizesse o esboço do homem que ela dizia sonhar sempre. Sendo uma boa desenhista, ela o caricaturou com um ótimo grau de realismo. Finalizada a sessão, a jovem foi embora e o psiquiatra deixou a folha com um retrato falado sobre sua mesa. E isso foi observado por outro paciente quando era atendido. Esse paciente disse ao psiquiatra que aquele rosto era familiar e que a pessoa surgia em alguns sonhos para ele. Disse que se tratava de uma presença do bem, dava conselhos amigáveis e nunca pareceu uma ameaça. Curiosamente, a paciente que fez o desenho disse a mesma coisa a respeito do homem. Esse segundo testemunho deixou o psiquiatra intrigado, claro, que fez questão de compartilhar com seus colegas. Ele sugeriu aos colegas que perguntassem aos seus pacientes se eles reconheciam aquele rosto. E por incrível que pareça, outras 4 pessoas também reconheceram o sujeito, que passou a ser chamado de este homem. Rapidamente a imagem viralizou e até um site foi criado para fins de descobrirem quem ele é e por que ele tem surgido nos sonhos das pessoas. Segundo o site thisman.org, de janeiro de 2006 até hoje, pelo menos 8.000 pessoas afirmaram ter visto este homem em seus sonhos em muitas cidades ao redor do mundo. Los Angeles, Berlim, São Paulo, Teherã, Pequim, Roma, Barcelona, Estocolmo, Paris, Nova Delhi, Moscou. O site diz ainda que no momento não há nenhuma relação ou traço comum verificado entre as pessoas que sonharam em ver este homem. Além disso, nenhum homem vivo foi alguma vez reconhecido como semelhante ao homem do retrato pelas pessoas que o viram nos seus sonhos. Sem dúvida, há algo de muito estranho nisso. Uma vez que, por mais que a imagem tenha corrido o mundo, especialmente via internet, redes sociais e outros meios, nunca apareceu qualquer pessoa para dizer: esse cara sou eu. E não é o Roberto Carlos, ok? O fato é que, ao que tudo indica, esse homem simplesmente não existe. Ou se existe, está sendo procurado até hoje.
Porém, a fama deste homem foi além do que se esperava e se tornou até um jogo de terror RPG. Ele permite uma exploração compartilhada dos significados por trás de nossa atividade onírica, ou seja, de nossos sonhos. Pode ser jogado sozinho ou, melhor ainda, com outras pessoas. E envolve o uso de uma playlist musical para extrair significado dos sonhos reais ou percebidos. Entre as muitas modalidades em que este homem tem sido utilizado, esta é uma das mais interessantes porque nos permite mergulhar no significado profundo dos nossos sonhos e desejos. Existem muitas teorias sobre por que este homem está presente na mente de tantas pessoas. Segue-se a teoria de Jung de que os humanos têm uma consciência coletiva e este homem é uma imagem arquetípica que parece confortar aqueles em tempos de dificuldades. Outros acreditam que esta é a face de Deus, caso ele tome a forma humana e ande entre nós. Quando este homem dá conselhos às pessoas, isso deve ser interpretado como a palavra divina. Outra teoria que surgiu foi que este homem é real e possui poderes psíquicos que o permitem invadir os sonhos das pessoas e dar o seu recado. E ainda há teorias conspiratórias, como a que diz que este homem foi criado por uma grande empresa como um protótipo de um plano para controle mental. Até onde as pessoas vão para tentar explicar algo? No site estão também disponíveis os cartazes que foram veiculados em vários países e idiomas, como este que vemos agora na tela, que está em português. Nele se lê: toda noite, no mundo inteiro, centenas de pessoas sonham com este rosto. Se durante o seu sono também aparece este homem, ou se você tiver informações que possam nos ajudar a identificá-lo, por favor, entre em contato. Na última linha, o endereço para o site thisman.org. Então, atenção, tá? Se você já sonhou com o sujeito da foto, entre em contato com o site. O objetivo final, segundo eles, é identificar e encontrar esse homem. Voltando aos tipos de sonhos, há duas situações completamente inversas que podem ocorrer ao mesmo tempo. Uma delas é o sonho lúcido. Aqui a pessoa está ciente de que o que ela está vivenciando é apenas um sonho e, em alguns casos, pode até exercer algum grau de controle sobre o conteúdo e os eventos do sonho. Essa consciência pode variar em intensidade, desde simplesmente saber que está sonhando até ter a capacidade de influenciar ativamente o curso dos acontecimentos dentro do sonho. Se fosse sempre assim, seria muito bom para muita gente, não é não? Afinal, uma das piores sensações que podemos ter é a de impotência, ou seja, de não ter controle sobre as coisas à nossa volta. A diferença fundamental entre um sonho lúcido e outros tipos de sonhos está na consciência do sonhador. Nos sonhos comuns, as pessoas geralmente não percebem que estão sonhando até acordarem, momento em que reconhecem que estavam em um estado de sonho. Por outro lado, no sonho lúcido, o indivíduo tem essa percepção enquanto o sonho está acontecendo. Já a outra situação, um tanto sofrível, nos traz a sensação de impotência, que é a chamada paralisia do sono. A paralisia do sono é um fenômeno no qual a pessoa acorda temporariamente, mas é incapaz de se mover ou falar. Isso ocorre porque o corpo ainda está em um estado de atonia muscular, que é uma condição normal durante o sono REM, para evitar que as pessoas se machuquem durante os sonhos. A natureza humana é algo incrível. Na paralisia do sono, essa atonia muscular persiste por alguns momentos após o despertar, causando uma sensação de incapacidade de se mover ou falar. Embora assustador, a paralisia do sono é geralmente inofensiva e tende a passar rapidamente. O pior, no entanto, é quando algumas pessoas relatam que, ao acordarem durante a paralisia do sono, sentiram ou observaram a presença de um vulto, normalmente aos pés da cama, o qual não conseguem identificar quem ou o que é. Será que isso tem alguma relação com nossos ancestrais, que deveriam sonhar com seus inimigos ou animais e acordavam assustados no meio da noite, achando que estavam sendo vigiados? Pode ser, como também pode ser outra coisa, que psiquiatras e estudiosos dos sonhos ainda não conseguem explicar porque simplesmente não há explicação. Embora o sonho lúcido e a paralisia do sono possam ocorrer separadamente,
Há relatos de que às vezes podem ocorrer juntos. Ou seja, uma pessoa pode experimentar um episódio de paralisia do sono seguido por um sonho lúcido. Isso pode ser especialmente desconcertante, já que o indivíduo está consciente tanto do fato de estar sonhando, quanto de sua incapacidade temporária de se mover. Por hoje, é isso. E antes de ir, eu gostaria de saber se você já viu esse homem? Deixa suas impressões aí nos comentários pra gente, ok? Obrigado e até a próxima.